Boa noite. Na hora. Em cima da hora. Colocar música para nós. Como vai? Então, tudo bem? Não liguei, não. Caiu no bem-aventurados os aflitos novamente. E aí hoje nós vamos falar do esquecimento do passado. Nós falamos das nossas aflições. Primeiro nós falamos das causas atuais das aflições, né? Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições e agora esquecimento do passado. Vamos aprendendo aqui, né? A gente viu que tem provas, tem expiações. Vamos colocar nosso copo de água, nosso caderninho de nomes. Hoje eu tenho uma notícia ótima para dar. Além da recuperação do meu pai, que está muito boa, a recuperação da bebê que a gente estava pedindo por ela, lembra? Da Clara, que uma bebezinha. Amanhã ela faz 1 mês e ela estava internada e estava com suspeita, aliás, ela estava com um tumor, né? Operou por isso, deu uma infecção grande, mas ela venceu tudo, com a graça de Deus. E amanhã ela faz 1 mês de vida e está saindo do hospital, olha só. É muitas bênçãos, né? É agradecer e agradecer. É a gente se colocar mesmo nessa condição de receber, de só receber. E que todos possam estar amparados nesse momento. Então vamos chamar Jesus para a nossa casa, vamos abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós possamos ceiar com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito contente de saber que as orações vão longe, né? Vão em todos os hospitais. Nós estamos aqui pensando neles, né? Pedindo por eles. E Jesus sentado à nossa mesa, junto desses amigos queridos. Boa noite, Cássia. Boa noite, Nilce. Boa noite a todos que estão aí e não querem manifestar, mas sejam muito bem-vindos, que bom. Então, a gente está pedindo por todos. E quando a gente tem notícias que as pessoas que nos pediram colocar seu nome, a gente tem notícia desse refazimento, bem como também daqueles que desencarnaram, mas a gente tem notícia que eles estão amparados, estão protegidos, estão sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fica bem contente. E é isso que a gente quer agradecer. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 ainda, bem-aventurados os aflitos. O item 11, ele fala do esquecimento do passado.
E aí vamos entender, né? Vamos ler e entender. E sem razão que se aponta o fato, é sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores, como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. É interessante esse esquecimento do passado, que a Anete Guimarães é uma palestrante espírita, cientista, e ela tem uma palestra que ela fala de uma mulher que teve Alzheimer. Ela foi médica, obstetra, desde que desde a sua formação, ela trabalhou até já bem de idade, mas ela teve Alzheimer. E aí eles foram estudar essa mulher, porque aconteceu o seguinte. E aí nós estamos falando que não é nem do esquecimento do passado, mas a abordagem que ela fala, eu vou contar para a gente entender um pouquinho. Tinha um evento nesses lugares, né, que os idosos ficam, e essa idosa estava lá sentada, lá alienada, lá no cantinho dela. De repente, uma mulher entrou em trabalho de parto e não tinha nenhum médico lá. Essa mulher, de repente, ela percebe, levanta, vai lá, faz o parto daquela mulher e volta e senta na cadeira dela direitinho de novo. Aí um senhor que estava lá, ele foi lá para agradecê-la pelo trabalho que ela fez, tão perfeito, tão na hora, né, que precisava. Ela mesmo já de idade, ela se levantou e foi lá fazer o trabalho dela. E aí na hora que ele foi, a enfermeira falou com ele assim, não adianta você falar com ela, ela não lembra, ela tem Alzheimer. E aí ele falou assim, como assim que ela tem Alzheimer? E ele era um cientista, e aí ele vai estudar o Alzheimer. E aí, como assim que ela tem Alzheimer? Ele foi estudar esse caso, né? Por que ela lembrou daquilo? Por que ela lembrou de fazer o parto daquela mulher? E aí, a Anete, como ela é cientista, ela vai explicando, ela gosta dessa coisa da mente, chama muita atenção a mente para ela. É uma coisa que ela fala muito, todas as palestras dela, ela vai estar abordando a mente. Vale a pena ver a palestra de Anete Guimarães. E aí ela conta que ele foi estudar esse fato do Alzheimer, dela ter lembrado de como fazer aquela intervenção ali e trazer a criança à vida, né? Ao mundo. E aí ela vai fazendo todo, eu vou dar a cereja do bolo, que ela fala que tudo que ele descobriu, que ela fazia aquilo com amor, era com um amor tão grande que ela não esquecia. E ela fala que tudo que a gente aprende com amor, nunca mais a gente esquece. Então a gente vem com aquilo na nossa memória e a gente não esquece. Então, quando a gente aprende moralmente a ser correto, a ser uma pessoa de bem, nós não vamos esquecer isso jamais. Se a gente aprende com amor, se a gente tem prazer de ser um homem de bem,
né, de ser humano, de fazer tudo para cultivar a bondade. E aí ela fala, por que a gente, quando a gente... E isso era uma das perguntas, sempre foi uma das perguntas que eu fazia, né? Se eu já vim aqui tantas vezes, já estudei, por que eu esqueço matemática, português? Por que eu esqueço isso? Por que isso não fica na minha memória? Mas se a gente for olhar, tem crianças aí, ó, tem várias crianças que já que sempre tem uma notícia dela, de crianças de 11 anos, já fez até MBA, porque relembrou tudo. Aprendeu com amor, não foi? Não é uma situação de um aprendizado de trabalhar com prazer e amor no que faz, e ali você nunca mais esquece. É bem interessante isso, né? Fez o bem, fez o melhor. Então a gente tem o esquecimento do passado, como ele disse aqui, para que a gente não passe por momentos. Deus é tão misericordioso, tão justo, tão bom, que isso é para que a gente não passe por momentos de humilhação e nem de excitar o nosso orgulho. Porque imagina a gente saber o que nós fizemos às pessoas. E aí se eu fiz um grande mal para ela, e aí a gente já vem assim com a vontade imensa de poder retribuir, de fazer alguma coisa para a pessoa. Aí se eu lembro disso e a pessoa também lembra, o que ela faria comigo? Ela faria, você me fez grande mal. Eu passaria por uma humilhação muito grande. E o que isso me renderia? E aí eu ia querer fazer de tudo para poder rever aquilo, se eu realmente mudei para o bem, mas não ia ter valor, era porque eu vi que eu fiz um mal à pessoa. Me sentiria na obrigação. E a gente não tem que se sentir na obrigação para poder fazer alguma coisa para as pessoas. A gente tem que sentir esse prazer enorme de fazer o melhor. E no orgulho, né, como que a gente estaria excitando o nosso orgulho? Você fez uma coisa muito boa para a humanidade, para muitas pessoas. E aí você fala assim, fui eu. Então, são coisas que não vai nos ajudar em nada. Né? Porque o que a gente faz, que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhece nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Imagine então uma mãe, e isso acontece, uma mãe e seu filho, onde o seu filho lhe prejudicou demais. E a única forma que você encontra de poder amá-lo de novo é vindo como mãe. Para que esses dois possam rever esse sentimento que lá atrás um atrapalhou muito o outro. E aí se a gente lembra, porque geralmente quando acontece isso, às vezes vem até doentinho, só para você amar mais ainda, ficar com mais cuidado ainda, ter aquele medo de perder, né? Porque ali está mostrando nosso grande amor, esse instinto, né, de mãe, de proteger, de preservar, de cuidar, de dar carinho, de dar amor. E ali só acontece isso porque a gente olha para aquele ser não como um ser velho, que já viveu tantos anos, mas como um espírito que nasce ali zerado. E ali a gente ama, e a gente ama muito. E ali vence tudo, ressarce todas as dívidas, né? Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente.
Olha só, hein? Vamos lembrar dessa palavra. Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. Quando tem uma frase aí, eu te desejo o suficiente, que era um ato de amor, né? Porque a gente não precisa ter a mais, a gente precisa ter o que a gente precisa. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido é porque fez o mal. Então a gente não tem que ficar aqui cristalizando em nós quem nós fomos, porque geralmente todas as pessoas que querem saber quem foi ficam lá falando: eu acho que eu sei quem que eu fui na minha reencarnação. É só príncipe e rainha, é só rei e rainha. Ninguém quer ser a plebeia, ninguém quer ser o julgador, ninguém quer ser aquele que matou Jesus, ninguém quer ser essas coisas, quer ser só o rei e a rainha, né? É até interessante isso. Mas a gente tem como a gente ver quem somos nós. Pelo jeito que nós somos e pelo que a gente dá muito valor. Ali a gente já sabe de onde a gente veio. Suas más tendências atuais, olha só, indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido no traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções, lhe dá as forças para resistir às más tentações. Então é isso aqui que a gente precisa se apegar. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena durante o sono e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Aqui ele explica que quando a gente dorme, né, a gente também tem condição de rever muitas coisas, porque a gente é um espírito livre quando dorme. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado, não é. Porque às vezes nasce e relembra, tem um objetivo. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nesses instantes do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos, dos quais guardará uma leve lembrança que se apagará durante o dia para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Então, esse esquecimento do passado, ele é um grande feito de Jesus, de Deus, né? Um grande feito de Deus. Porque como nós conseguiríamos levantar a cabeça e seguir adiante se a gente lembrasse que a gente tivesse feito muitas pessoas a humilhação e agora a gente encontra com elas de novo e elas é que vão estar na situação que antes eu estava e as humilhei, né? A gente estaria e precisasse de estar naquele lugar,
Porque às vezes a gente precisa estar no mesmo lugar com eles, porque ali é que a gente vai ter o resgate. Se a gente é educado, se nós somos gentis, se nós somos amorosos, ali vai dar certo. Nós vamos conseguir resgatar. E às vezes a gente encontra pessoas que não confiam em nós de forma alguma. Não confia. E você fica assim, gente do céu, por que essa pessoa nunca me viu e já desconfia tanto? Né? Então, é reencontros. São reencontros que nós temos. Quero agradecer a todos por esse momento, por nós estarmos de mãos dadas em busca do bem comum, do lenitivo para todos, da luz que chega a todos os lugares e que nós possamos ser luzes. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo isso. Muito obrigada. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Nos guarda e nos protege, nos fortalece. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigada a todos. Tenhamos um bom dia amanhã. Tenhamos uma boa noite hoje. A luz aqui do telefone está bem forte no meu olho. Estou nem conseguindo ficar com ele aberto. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. Com Deus. Beijo no coração.